Olá, meus amigos! Vamos falar de numerologia cabalística? Hoje eu vou apresentar um conceito arquetípico dessas forças, dessas energias, as quais a gente chama de números. Portanto, preste muita atenção, fique até o final desse vídeo, que você vai gostar bastante, eu tenho certeza. Vamos lá, meus amigos. Nós temos o número 1. Número 1 é um número simples, que representa, em essência, o princípio, o começo, o início, a iniciativa, a força, que pode ser representado por essa imagem que marca aí o início de uma jornada. Veja que temos uma porta aberta atrás dele, que é a porta de saída para uma jornada, para uma aventura, onde ele pode manipular aí a força dos elementos, onde ele leva um cajado que representa o elemento fogo, a proteção divina que o acompanha nessa jornada toda. E também leva a essência de um número 10, porque 1 mais 0 do 10 se torna 1 de novo, 1 mais 0, 1, que traz a essência da mudança, a essência de que o mundo não para de girar, que às vezes a gente está lá em cima, às vezes a gente está aqui embaixo, mas é um movimento de giro constante, a força do número 1 em ação aqui também, dependendo da nossa própria ação, que nos leva até a essência de um número muito positivo, que é o 19. 1 mais 9, 10, 1 mais 0, 1. Chegamos ao arcano, a força do Sol. Sem o Sol, você sabe que nada sobrevive no planeta Terra. Então é aquele que dá vida, é aquele que gera amor, que gera sentimento, que tem as facetas do próprio todo, do próprio eterno, o arcano de número 19. Dessa união de todas essas forças, a junção de tudo isso, fez-se necessário a intervenção e a existência do número 2. O número 2 traz a força da diplomacia, do companheirismo, do dinamismo, do agregar, da junção, que traz toda uma essência feminina, uma essência que soma, uma essência que traz intuição, sexto sentido, poder de realização, poder mental, poder de intuição é a palavra aqui, que também nos leva a uma situação onde o número 11 faz com que a gente, pessoas de número 2, se sintam talvez muito cobradas diante de certas situações, mas que por outro lado tem uma força suficiente, capaz de fechar a boca de leões, ou seja, capaz de avançar, capaz de vencer desafios, capaz de alcançar objetivos. O 11 significa poder, que também nos direciona a um período de ponderar, de julgar, de colocar na balança realmente aquilo que é, que não é, que funciona, que não funciona, que serve, que não serve. Isso é o número 2, é a reflexão, é a força, o poder de mentalizar, de julgar, de organizar, tudo número 2. A junção desse número 1 com o número 2 gera uma terceira força, uma terceira energia, a qual nós damos o nome de número 3. O número 3 é um número mais belo, mais bonito, aquela essência feminina da mulher que é mãe, da mulher que gera, da mulher que tem o poder da gestação. Portanto, ele traz o poder da criação, ele traz as 3 facetas do próprio Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, essa essência maior de criar, de gerar, de cocriar para aqueles que tem a essência do número 3, a essência feminina da mãe, da mulher. Isso é muito legal, isso é muito positivo, essa junção do número 1 com o número 2, que em determinado ponto
pode também gerar uma força de responsabilidade. Essa responsabilidade é tão forte que às vezes cobra da gente de uma forma sacrificada, de uma forma que é necessário fazer mais do que o necessário para a gente conseguir alcançar objetivos. A gente se sente pendurado, a gente se sente enforcado, a gente se sente também compromissado com certas coisas, né? com objetivos maiores. Mas se a gente olhar ao redor, a gente vê que tem solução para tudo, porque o 3 ele tem a força de realização. E ele também nos direciona, nos traz uma força, uma energia, onde a gente coloca o número 21 em ação, que também se reduz a um 3, que tem a força do todo, do mundo, do planeta, do universo. É um ponto de amadurecimento e de evolução onde a gente entende o poder da finalização positiva, ou seja, uma jornada completa. Quando chegamos nesse ponto, entendemos que nós somos capazes de tudo, nós amadurecemos, nós evoluímos, nós chegamos lá. Isso é muito legal, essa força do mundo apresenta boas notícias, sucesso, resultados, caminhos abertos. É a força, o poder do arquétipo do número 3. O que nos coloca com uma responsabilidade ainda maior, que nos causa uma sensação de firmeza, que nos traz à tona essa necessidade da firmeza do número 4. A firmeza, a organização de um rei muito duro, muito severo, muito organizado, só que também muito realizado. Tudo aquilo que o 3 gerou, esse aqui coloca de forma concreta, coloca de forma a bater o martelo de realização, por assim dizer, né? Isso coloca de uma forma justa, concreta, aconteceu, está acontecendo, assim é, assim será, está feito. É a força de um número 4, que também tem a força do corte, da finalização, da morte, da transformação, a foice que corta, que cessa, que encerra, que faz terminar, que finda realmente tudo aquilo que precisa ser deixado para trás. Com essa firmeza, a essência da firmeza. Portanto, quando a morte aparece, ela corta, e não importa se é branco, preto, bonito, feio, legal, chato, não importa. Aquilo que precisa ser cortado, ela corta. É uma essência positiva, de renovação, de novo momento, de construção de novo ciclo. O que nos direciona a uma situação de dependência do divino, onde a gente entra no número mais místico, um dos números mais místicos e esotéricos que existe, que é o número 5, que traz a essência do Papa, que representa Deus, a espiritualidade, que representa o cuidado que a gente deve ter por nós mesmos, porque somos seres divinos, porque temos a essência do todo em nós, e essa força que nos faz andar na retidão. A força do Papa, a força do arcano, que tem o poder do Altíssimo, que também leva uma influência energética de proteção, de paz, tranquilidade. Quando estamos movidos ou influenciados ou vibrando na mesma frequência daquilo que a gente chama de Deus, de uma espiritualidade maior que nos assiste, a gente é temperante, a gente tem essa temperança, tem essa paciência, tem essa calma, tem essa segurança, tem essa proteção divina, que se não for muito bem administrada, pode também nos levar a uma situação de demorar para resolver certas coisas, para fazer as coisas acontecer na vida. A gente precisa ter um pouco de atitude. Então a gente precisa ponderar essa força, o que nos leva a uma situação de tomada de decisões, onde a gente usa o número 6 para problematizar a nossa realidade, trazendo dúvidas até, e também mostrando um lado mais amoroso da coisa. Quando a gente está apaixonado, é a energia de quem ama, de quem está enamorado, de quem está apaixonado. Portanto, se você usar somente a voz do sentimento, não ponderar a razão, a gente pode ficar confuso.
só que também mostra ciclos, inícios, princípios de caminhos novos e positivos. É muito legal, é muito interessante. Porém, quando nos perdemos nesses entraves, nesses quesitos de deixar a dúvida mandar e viver só em função do amor, a gente pode fazer vir à tona aquelas influências energéticas que podem nos desequilibrar. É tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que a gente quer, são as indulgências, são os luxos, os prazeres, a liberdade de uma forma exacerbada, até que leva à força do arcano 15 do diabo, que traz muito dinheiro, muita prosperidade, muito sucesso em determinadas áreas da vida, só que se administrada de uma forma desequilibrada pode trazer conflitos, pode trazer problemas e até problemas físicos e doenças, mas não é negativo, não existe força negativa, existe força que contém polaridade, o bem, o mal, o positivo, o negativo, e o equilíbrio disso quem pilota somos nós, porque nós somos forças, somos energias. Isso nos leva também a uma situação de espiritualidade. A espiritualidade, amadurecimento, fluxo e velocidade na resolução de tudo aquilo que é nosso. Positividade, o carro realmente que anda, que marcha, que atropela o que vem à frente, porque ele tem velocidade, porque ele tem caminhos abertos, porque ele tem a coisa que flui. Só que também em desequilíbrio pode representar algo que se desconstrói por falta de alicerce. Então, a casa de Deus nos mostra que o próprio Deus pode vir com a sua força maior para consertar algumas coisas e, às vezes, a providência dele não é tão confortável quanto gostaríamos. E aí, às vezes, a torre vem abaixo e é necessário construir novamente usando alicerces corretos, alicerces fortes. Quando estamos diante dessa força, significa que as nossas bases, que os nossos alicerces estão fracos e a gente precisa construir de uma forma mais firme. Seria essa a palavra, o que nos direciona a o número da própria perfeição de Deus, uma das facetas de Deus que podemos colocar aqui como aquele que não tem começo, que não tem fim, é o infinito que se propaga, trazendo justiça de uma forma muito reta, muito organizada, e também traz todo o êxito, todo o sucesso material, toda aquela organização, toda aquela retidão, toda a razão, faz a razão e a construção vir à tona de uma forma que nos direciona para o momento de esperança. Quando colocamos e ponderamos todas as situações boas e ruins que já passamos até esse ponto, o que nos resta é uma estrela que nos guia até o ponto de sucesso, a esperança de um número 17, que exige de nós atitude. Se ficarmos só na esperança, não acontece nada, mas a força do 8, vindo desse 17, coloca a gente em um caminho positivo, onde a esperança fala mais alto e a gente tem sim capacidade de avançar e chegar muito mais longe. Nesse ponto, a gente amadureceu o suficiente e entendeu toda a perfeição do Altíssimo, toda a perfeição de todos esses arquétipos, de todas essas forças juntas, impregnadas dentro de um único, dentro de uma única força, onde a gente pode colocar como paciência, como conhecimento, como amadurecimento, como alguém que não se prende à matéria mais, como alguém que não está preso a situações cotidianas, que se basta a si mesmo, se é que eu posso usar esse termo, experiência, que pode causar certa lentidão, por não se prender a nada, não estar preocupado com muita coisa. Lentidão que deve ser trabalhada sem que haja medo. O medo e a insegurança pode atrasar um pouco o nosso lado, mas se a gente trabalhar essas forças a nosso favor, porque o medo ele é favorável, o pânico e o pavor não.
Então, trabalhou o medo de uma forma positiva, a gente chega onde precisa chegar. Quando a gente caminha por todos esses arquétipos que foram sugeridos aqui, trabalhando em forma de números, a gente alcança aquilo que pode ser chamado de um momento maior. A gente é chamado de louco, mas o próprio Jesus disse, né? Que ele enviou os loucos para confundir os sábios. E esse louco, ele não tem medo, ele não se prende, ele se coloca diante de qualquer situação com uma liberdade, com uma experiência tão grande que isso se torna positivo. Ele não precisa levar a influência energética de número nenhum. Na numerologia cabalística, a gente pode atribuir ao 22, que é um número perfeito, que é um número que tem a essência do construtor, do criador, mas que pode passear por todas as facetas energéticas de todos os arquétipos que foram citados anteriormente. Isso é numerologia cabalística, isso é cabala em essência, isso é tarô, isso é oráculo, isso é força, isso é magia, isso é numerologia cabalística. Quando a gente faz um mapa numerológico, quando a gente manipula as energias que estão dispostas para você e para mim, de uma forma consciente, entendendo o seu próprio caminho de vida, entendendo o momento que você tem que viver, que tem que passar, que tem que amadurecer para chegar para alcançar um objetivo maior, faz com que com que eu passemos de fase e a nossa consciência se expande ao ponto de fundirmos com uma consciência maior, a quem você pode dar o nome de Deus, de todo, de universo, de Pai, de Jesus, de Jeová. Não importa o nome que você dê a ele. Importa que quando você se entende como parte dele, como um pedaço, como uma centelha divina, como um ser divino que é capaz de criar, de co-criar, de realizar tudo, porque todos os arquétipos, todos os caminhos fazem parte da nossa jornada, nós alcançamos aquilo que a gente chama de ascensão. Nesse momento não existe problema financeiro, não existe problema de relacionamento, não existe epidemia, pandemia, não existe falta de dinheiro, falta de amor, problema de saúde, não existe nada que possa te preocupar. É o buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E como a promessa é viva e ainda está em vigor, todas as coisas lhe serão acrescentadas. Quer conhecer mais sobre numerologia cabalística? Quer entender esses conceitos energéticos? Quer viver uma vida de sucesso, de luz, de gratidão, de prosperidade, de dinheiro, de sucesso em todos os níveis que essa palavra abraça? Te convido a fazer o seu mapa numerológico. Entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp que está na descrição e aguardem sempre novidades. Gratidão.